Hello and welcome to our class number 16, English Absolute Beginner Level. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa 16ª aula aqui do curso de Inglês Absoluto, Inglês A1, ou seja, para quem está começando aí agora, então essa aula é a número 16, como eu já falei. E nessa aula a gente vai aprender um verbo muito, além de importante, muito complicado, eu diria, mal interpretado em muitas ocasiões, que é o verbo get. Bom, eu gosto de ensinar nas minhas aulas, como você está prestes a ver, o verbo get por partes, tá? E a primeira parte que a gente está vendo nessa aula vai ser o verbo get no sentido de transformação. Ou seja, quando a gente vai usar o verbo get para indicar que uma coisa mudou de um estágio, né, ou de uma condição para outra. E aqui a gente tem physical characteristics, ou seja, características físicas. Por exemplo, to get fat. Então, get mais fat, que a gente sabe que é gordo, né? Então, to get fat, engordar, ficar gordo, literalmente. Ou o contrário, to get thin, né? Thin é magro. Então, ficar fino, ficar magro. Ou também, no sentido de saúde, to get sick. Então, get sick, sick é doente, ficar doente, ok? Bom, aqui nos três exemplos aqui da parte de physical characteristics, a gente está vendo o verbo get no sentido de ficar, né, na tradução. Mas eu peço que eu sugiro que você se desprenda um pouquinho desse conceito de traduzir. Ou seja, sempre, então get é ficar. Ok, muitas das vezes sim, mas nem sempre. Então eu prefiro que você se desprenda. Apenas entenda comigo aqui o sentido por trás do verbo get dentro de cada uma das frases que a gente está lendo, cada um dos exemplos que a gente está lendo. Então no sentido de weather, ou seja, de tempo. Tempo no sentido de meteorologia, né? Ou seja, frio, quente, chovendo, nevando, enfim. Então se diz ali, to get cold. Então to get cold é ficar frio. Ou o contrário, to get warm, ficar quente. Warm é morno, né? Só que vale lembrar que o hot em inglês ele é um pouquinho mais preservado. Não que você não possa dizer que get hot, ficar quente. Mas no sentido de calor mesmo é mais warm, tá? Por exemplo, a gente fala em português, tá ficando quente. Mas é mais normal e mais até claro no nosso entendimento se a gente falar que está ficando calor ao invés de ficando quente. O entendimento é o mesmo, mas fica melhor assim, né? Então, no sentido de social conditions, terceira forma aqui que a gente vai usar o get. To get rich, rich, rico. Então, to get rich, enriquecer ou ficar rico. Ou to get poor, poor, pobre, empobrecer ou ficar pobre. Ou até to get popular, ficar popular. Beleza? Então vamos ler alguns exemplos aqui. It's getting dark. Lembra aqui o get, né? Mas ele está no gerúndio. Lembra que a gente viu o gerúndio algumas aulas atrás. Ou seja, ali eu tenho o ing, né, no final, e o duplo T para que o som seja preservado, conforme a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então, it's getting dark. Literalmente, está ficando escuro. Ou seja, o sol está se pondo, enfim, a noite está chegando. It's getting dark, so we must go home. Must, verbo modal que a gente aprendeu em algumas aulas atrás também, né? So we must go home. Está ficando escuro, então nós devemos ir para casa. He got rich He got rich investing in this business. Aqui o verbo get no passado. Sim, o verbo get é um verbo irregular, como a gente já viu na aula na qual falamos de verbos irregulares. Então o verbo get é irregular e a sua forma passada é got. Então, to get rich, enriquecer. He got rich, ele enriqueceu. Investing in this business. Very easy, yeah? Novamente aqui na forma passada do verbo get. We got sick because we stayed long in the rain. Okay? We got sick because we stayed long in the rain. Nós ficamos doentes porque nós ficamos
muito tempo na chuva. Aqui é para traduzir, fica melhor até assim. Nós adoecemos porque permanecemos, porque ficamos muito tempo na chuva. Essa palavrinha because eu vou falar um pouquinho mais só sobre ela daqui a pouco. It's getting warm. Let's go to the beach. Tá ficando calor, vamos pra praia. It's getting hard to play guitar every day. It's getting hard to play guitar every day. Está ficando difícil para tocar guitarra todo dia. Ou está ficando difícil tocar guitarra todo dia. Ou até está ficando difícil de tocar guitarra todo dia. Perceba que a tradução ela não é tão importante como a gente julga às vezes, né? O mais importante sempre vai ser o entendimento. Qual é a mensagem que aquela combinação de palavras está tentando nos passar. É uma dica que eu sempre dou aqui nas aulas. Aí vai de cada um, é claro, né? Então, está ficando difícil tocar guitarra todo dia ou todos os dias. They quit the diet and they got fat. They quit the diet and they got fat. Eles ou elas pararam com a dieta, desistiram da dieta e eles ou elas engordaram. She got popular because of her book. She got popular because of her book. Ela ficou popular ou se popularizou por causa do seu livro. Então, como eu disse aqui, o verbo because aqui a gente fecha essa aula, é bem curtinha mesmo, é só para fazer essa aproximação inicial do verbo get. A palavrinha because, a gente já viu why, né, que está aqui embaixo aqui da tela, inclusive, né, na parte inferior esquerda. Why, que é para perguntar, por quê? Porquê separado. Então a gente tem aqui o because, que é o porquê junto. Pessoal, se você que está me assistindo tem essa dificuldade entre porquê separado e porquê sem acento, né, eu sugiro que você dê uma pesquisadinha aí, porque, bom, é bom a gente aprender inglês, mas é bom ter o básico do português em dia também, com todo respeito. Né? E é claro, o inglês vai te ajudar até, a boa notícia é essa, né, que o inglês vai te ajudar até pelo menos nesse ponto aqui dos porquês, né? Então, porquê junto, que é respondendo uma frase, é because. E o porquê separado, que normalmente se usa para fazer uma pergunta, é o why. For example, I don't like her because she doesn't like me. Eu não gosto dela porque ela não gosta de mim. She was arrested because of her similarity with the criminal. She was arrested because of her similarity with the criminal. Ela foi presa por causa da sua similaridade, da similaridade dela com o criminoso, ou a criminosa no caso, né? Então aqui na primeira frase a gente tem because no sentido de porquê, e na segunda a gente tem de por causa, né? Então são essas aí as duas utilizações da palavrinha because. Cuidado na pronúncia, tá, pessoal? Não é because, é because. Pratica aí, because, because. Alright? That's all for today. See you in the next class. Take care.